Deus, eterno Pai, graças te damos ao Senhor pela tua infinita provisão nas nossas vidas. Te clamamos, ó Deus, que o teu Espírito nos fortaleça dia a dia, momento a momento, na caminhada cristã, de forma que, como começamos, não seja o ponto principal, mas sim como terminamos. Queremos terminar santificados em teu santo nome, gozando da plena presença maravilhosa do teu Espírito Santo. Que os nossos olhos possam contemplar, Senhor, os portões celestes. Possamos buscar a tua presença, buscar pós-morte, Deus, habitar contigo, onde quer que estejas. Santo Jesus eterno, Santo Jesus amado, Deus forte, Deus poderoso, consola os nossos corações. Como disse o louvor, Pai, leva-nos a lugares altos, desde que tu esteja nesses lugares. Deus, nós te pedimos nesta noite, fala conosco através da tua palavra, fala aos nossos corações, fala através de mim, Senhor, pois eu nada tenho a ensinar o teu povo, a não ser que teu Espírito nesta noite fale. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, seja o Senhor a falar ao teu povo, seja o pão da vida que alimenta este povo. Conforta os nossos corações e amolece o Senhor, para que ele possa entender, viver e aplicar a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Mateus, capítulo 6, versos 25 até o final. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos? Quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe o que necessita de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra. Ajuda-nos com o teu Espírito Santo, Senhor, nesta noite, a entender, a oferecer a ti, Senhor, um culto agradável, um culto que seja visível, agradável a ti, Pai. É em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Meus irmãos, um pecado contra o qual Jesus mais nos advertiu, tanto aos discípulos como a nós, através da palavra, são as preocupações, as inquietudes que distraem e fazem desconfiar das coisas desta vida. E frequentemente isso enreda tanto o pobre como quando ele tem amor pela riqueza do rico. O Senhor nos promete, no final desse texto que lemos aqui,
e nos exorta a não nos inquietarmos, a não nos afligirmos, a confiar na sua providência, buscar sempre a providência divina para o alimento, o vestuário, nos coloca em total dependência da sua pessoa. Nós temos falado pela manhã sobre o Espírito Santo. E um dos assuntos que nós vamos tratar é, embora nós já temos algumas vezes pincelado sobre isso, é a plenitude. A plenitude, estar cheio do Espírito Santo, é estar totalmente dependente da pessoa do Espírito. Assim também como nós precisamos estar dependentes de Deus. Nós somos exortados a não nos perturbarmos com as nossas dificuldades, com as nossas necessidades. Um pouco antes nós vimos dentro da oração do Pai Nosso um modelo de oração na qual nós poderíamos facilmente nos apresentar a Deus não de forma repetitiva, mas como um princípio de petição, de reconhecimento, de adoração. E aqui nós praticamente saímos do contexto de oração, mas o Senhor continua nos conduzindo pela sua palavra, nos dizendo que nós não estejamos inquietados. Meus irmãos, as aflições do dia a dia, os desejos, as responsabilidades, tudo isso se torna, às vezes, motivo de distração nas nossas vidas, principalmente no contexto de adoração, e muitas vezes nos leva a um estágio de incredulidade, o que é muito perigoso. Porque se a palavra diz: não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. E ele diz o seguinte: não é a vida mais importante do que o alimento? De que serve o alimento se você estiver morto? Para nada. E o corpo mais do que as vestes? Se você não tiver corpo, para que você precisa de roupa? Não vos inquieteis. O Senhor, ao amanhecer do dia, já nos deu a sua misericórdia. E nós amanhecemos o quê? Acordamos vivos. Eu não gosto muito da expressão de acordar morto, mas pode acontecer com alguns. Não de acordar morto, mas simplesmente não acordar. Ou acordar prestando contas. Não para voltar, como alguns dizem. Porque ao homem cabe morrer apenas uma única vez. Hebreus deixa isso bem claro. Depois disso vem o juízo. Então, não andeis ansiosos pela vossa vida. Depositar no Senhor as nossas aflições, os nossos problemas, as nossas alegrias, toda a nossa vida, e confiar que mesmo que tudo não esteja perfeitamente dentro do que nós queríamos, ainda assim a providência de Deus está agindo. Romanos deixa bem claro, diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontece na minha vida, na vida dos meus irmãos, contribui para o amor que temos para com Deus. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Meus irmãos, seria uma heresia, uma acusação falsa, dizer que as aves não trabalham. As aves trabalham. É interessante observar um passarinho construindo um ninho. Quando você tem uma infância no sertão, é mais fácil ver essas coisas. Na cidade, nem tanto. Mas se você quiser ver um passarinho estragando um prédio, procure um pardal em algum prédio da cidade. Dizem que os pardais são os pássaros, os animais que os pais mais odeiam, só pede por morcego.
eles estragam. Na construção das suas casas, eles estragam o prédio. Mas vamos falar da individualidade de um único pássaro. A Bíblia não diz que os pássaros ficam lá de boca aberta esperando simplesmente cair do céu. Mas o Senhor providencia na sua natureza o alimento, a construção o material para a construção dos seus lares, o alimento do dia a dia, seus e dos seus filhos. Eu não sei quem já viu aquela cena de um pássaro alimentando um filhote. Não é uma cena aconselhável para algumas mulheres que enjoam com facilidade, mas faz parte da natureza. Ele come e vomita na boca dos filhotes. É assim que funciona. O Senhor providencia. Ora, mas o Senhor Jesus diz que nós valemos mais do que esses pássaros. Nós temos mais valor para Deus do que esses pássaros. E uma expressão clara disso, nós vemos em João capítulo 3, verso 16, porque todos somos criaturas de Deus, tanto nós como os pássaros e os outros animais. Mas João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de uma maneira tão incompreensível aos olhos humanos, que aquele a quem ele muito amava, que era seu único filho, ele entregou como sacrifício, para que todo aquele que cresce no seu Filho único não perecesse sobre a sua ira, mas tivesse a vida eterna. Então essa expressão do amor de Deus pelo seu cuidado, ela começa na eternidade, como nós podemos ver em Romanos 8, versos 29, 31 a 32, desde a predestinação. A expressão desse amor começou aí. Ora, se Deus foi capaz de entregar o seu Filho para que nós não fôssemos consumidos pela sua ira, que sentido haveria dizer que não nos alimentasse, não nos vestisse? Algumas pessoas têm distorcido, e eu vou chegar um pouco, eu quis me adiantar aqui. Qual de vós, meus irmãos, qual de vós, por ansioso que esteja, por mais atribulado, por mais desesperado que você esteja, pode acrescentar um côvado ou uma hora ao curso da sua vida, uma hora que seja? Não existe nada que eu e você possamos fazer que de repente, se Deus quiser nos levar, ou em alguns casos simplesmente nos tirar deste lugar. Eu creio que os irmãos estão me entendendo. Alguns ele chamará para si, outros ele simplesmente os tirará desta terra. Os destinos são diferentes. Embora todos seremos chamados a prestar contas diante do Deus Todo-Poderoso, de tudo que fazemos e de tudo que deixamos de fazer. Nós não temos como acrescentar um minuto sequer à nossa vida. Aquilo que na hora que Deus predeterminou, Deus tem conhecimento da hora que eu vou sair daqui e vou prestar conta dos meus atos diante dele. Ninguém vai escapar disso. Não adianta eu querer me justificar, não adianta eu querer dizer que eu fiz muita coisa, como nós já vimos várias vezes em Mateus 7:22, se eu não me resguardar, se eu não guardar as palavras do Senhor no meu coração, seguir a santidade, buscando sempre a santidade. Hebreus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Se eu não fizer isso, eu posso estar correndo em sérios apuros. E entenda eu, qualquer cristão, não é a pessoa do Marinho, mas qualquer cristão, é você e qualquer outro. Mateus 7, 22 e 23. Muitos vão querer barganhar, tirar vantagem daquilo que se chamava de boas obras, daquilo que fez em nome do Senhor, mas de certa forma, como nós já vimos
no mesmo sermão do monte, estavam buscando louvor humano e já obtiveram. Quando ele diz, olha, se você está ofertando, se você está dando esmola e dizendo para todo mundo que você faz isso, o que você está buscando é louvor dos homens. Então você já tem essa recompensa, porque os homens gostam de dar louvor. Então não tereis galardão nos céus. Seja a tua mão esquerda ou a direita. Se você for destro, se você não for, cega diante do que a outra fizer. Se a tua mão não deve enxergar, imagine o teu vizinho. Vai chegar um momento que as minhas boas obras, como Paulo bem falou, são apenas trapos de imundícia, que nada vão adiantar. Se eu não andar em santidade, se eu não andar em retidão, em busca da justiça. O cristão é um homem que é tocado pelo Espírito de Deus. Me desculpem. É tocado pelo Espírito de Deus. O cristão é um homem tocado pelo Espírito de Deus. E nesse momento, nesse momento ele se converte. Ele é convertido à pessoa do Senhor Jesus. E passa a sofrer um processo de regeneração. No momento dessa conversão, ele se arrepende dos seus pecados. E isso só termina na morte. Você não pode dizer, eu já me arrependi e agora pronto, eu já sou santo, eu não peco mais. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versos 3 a 5, Paulo fala de uma justiça, não é segunda, é primeira, perdão. Paulo fala de uma justiça que existe no coração dos homens. 1 Coríntios, capítulo 4, versos 3 a 5. De cada homem. E ele entende o seguinte: todavia, meus irmãos, a mim pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem tampouco eu julgo a mim mesmo. Porque em nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado. É muito ruim para o pregador, quando ele está pregando e alguém se levanta. Porque parece que ele vai junto. Todavia a mim muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso eu me dou por justificado, nem por tudo que eu fiz eu me justifico a mim mesmo. Portanto, nada julgueis, meus irmãos, antes do tempo, porque ao seu tempo o Senhor trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um de nós receberá o seu louvor da parte de Deus. Muitos estão buscando louvor da parte dos homens. E aquilo que fazem, que dizem que é para Deus, passam despercebidos, ficam sem valor nenhum, porque buscam louvor dos homens. E por que, meus irmãos? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como, olha aqui, fugindo aqui dessa questão da hipocrisia, que tratamos aqui do louvor humano. Por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, algumas versões dizem, em todo o seu esplendor, se vestiu como qualquer um deles. Agora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, imagine a voz. Então, meus irmãos, nós nos inquietamos por coisas banais. Nós nos inquietamos por coisas
detalhes, quando na verdade toda a nossa inquietação seria por uma busca presumida da presença gloriosa do Senhor Jesus nas nossas vidas. A nossa inquietação deveria ser em buscar a face de Deus todos os dias. A nossa inquietação deveria ser em nos arrepender e lamentar pelos nossos pecados todos os instantes, a todo momento, a toda hora. Buscar uma vida santa, reta, justa, diante dos olhos do Senhor, não diante dos homens. Porque Paulo, com tudo que tinha, com todo o seu gabarito, ele não quis se justificar. Também não ligou para as críticas humanas. Todavia, a mim muito pouco se me dá a ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. Paulo não estava preocupado com os homens, nem com o louvor e nem com a justiça dos homens. Mas estava preocupado com Deus, com o Senhor, que ao seu tempo virá e vai julgar todas as coisas. Nós devemos buscar a face do Senhor em tremor. Tremor. Uma adoração trêmula. Uma adoração genuína, verdadeira. De forma que nós imediatamente ficássemos congelados diante da presença dele e clamassem por misericórdia. Isaías orava para ver a Deus. Estava lá no templo orando todo dia. De repente no templo Isaías tem uma visão. E aí tudo muda. Ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, e todas as pessoas que residem onde eu resido também são de lábios impuros. E eu vi o Senhor, eu serei consumido. Meus irmãos, se Deus, nós clamamos e dizemos assim: Senhor, eu quero ter um encontro contigo. Meu irmão, se Deus encontra com você do jeito que você está, você vai ser literalmente fulminado. Fulminado. Você quer uma expressão correta? Da questão, quando você vê, por exemplo, um cidadão impuro que julga que o chão é mais limpo do que ele, usar. No transporte da arca, a arca boi tropeça, a arca vai cair, ele vai lá, cheio de boas intenções, cheio de boas obras, bota a mão para a arca não cair. Ele foi fulminado, ou em outra vez eu disse fuzilado. As pessoas olharam para mim, né? Cadê a metralhadora? Deus matou ele na hora, está claro para vocês? Isso nós estamos falando de um objeto que era a arca da aliança. Agora imagina a presença de Deus. O pastor Paul disse, tratando de Moisés, disse que Moisés teve o maior ministério terreno. Depois dele, ninguém teve outro semelhante. Marinho, eu acho que tem pastor por aí que tem muito mais seguidores do que aquela multidão que saiu com Moisés do Egito. Eu também acho, eu tenho certeza. Eu estou falando de ministérios de Deus, daqueles que o Senhor verdadeiramente levantou. Mas ele não estava satisfeito, ele queria ver a sua glória. A nossa ansiedade deve ser para ver a glória. A nossa ansiedade deve ser para estar na presença do Senhor. A nossa ansiedade é para que nós rapidamente, ao invés dos nossos pés que são rápidos para correr para o pecado, seria correr para o arrependimento. Portanto, meus irmãos, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é quem procura todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. 2 Timóteo 4, 13. 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 2 Timóteo 4
Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são estas? Porque eu já vi gente engolir essa palavra aqui, estas, e dizer todas as coisas. Deus não está falando de prosperidade material aqui. Deus está falando de providência, de sustento. Deus não está falando dos seus sonhos pessoais. Deus não está falando dos seus objetivos com relação ao seu trabalho, com relação à sua família, com relação ao veículo que você quer dirigir, com relação à casa que você quer morar, como é que vai ser a estrutura da sua sala. Deus está falando do cotidiano. Quando nós vamos na oração do Pai Nosso, no verso 11, no capítulo 6, verso 11, é assim: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ele não diz dá-nos essa semana, quem sabe esse mês, ou quem sabe um ano. Não, dá-nos hoje. Eu já citei para vocês o exemplo do filho que viaja. E o pai pede: olha, semanalmente, me liga e me diz quais são as suas necessidades, e eu mando depositar dinheiro na sua conta. Não, pai, mas veja bem, olha, eu calculo aqui vezes 4, dá o valor por mês. Se eu gasto R$300 por semana, eu vou gastar R$1.200 por mês. Então você me deposita por mês R$1.200. Então, eu quero falar com você toda semana e saber o que você precisa. Pai, mas esse dinheiro é mais do que suficiente. Aquele pai sabe que se ele colocar tudo nas mãos daquele filho de uma vez, ele perde dele o relacionamento. Com Deus é do mesmo jeito, meus irmãos. Com Deus é do mesmo jeito. Se Deus tiver tudo que você está pedindo num pacote só, a primeira coisa que você faz é dar as costas para Ele. O que nós temos visto, gente jovem que clama: ora, Senhor, eu quero uma universidade, eu quero entrar na universidade, eu quero fazer meu curso de tudo, aí Deus vai e abençoa. No primeiro semestre ele dá de cara com um professor ateu e ele acha aquele cara o próprio Deus na vida dele. Tamanha fraca fé, tamanha, como eu posso dizer assim, infidelidade. O nome disso não é nem fraca fé, é infidelidade. Porque Deus te deu sustento todos os dias. Na hora que um homem igual a você, que está sujeito à mesma corrupção, que vai morrer e que quando morrer só vai se levantar quando o Senhor Jesus abrir a sua boca e disser que o mar devolva, a terra devolva todos os seus mortos para prestar conta dos seus pecados, e você vai começar a tratar esse homem como Deus. E aí de repente você chega na igreja, você é visitado por um irmão, por dois, e você diz: não, mas eu agora sou universitário, eu agora tenho uma outra cabeça, a minha visão está aberta, eu estou lá na frente. Esse negócio de cristianismo, de pecado, isso é um mito. Lamentavelmente, aqueles que dizem que o Evangelho é um mito vão experimentar na pele outra coisa que dizem que é mito, mas que também, como o Evangelho da salvação, uma realidade, chama-se inferno. Não haverá quem se justifique e dizer que, olha, eu nunca ouvi falar do Evangelho da salvação. Todos, quando o Senhor Jesus vier na sua glória, todo joelho se dobrará. As pessoas clamarão aos montes que caiam por cima deles para que morram, mas não morrerão. Diante da falta de sabedoria de alguns incrédulos, às vezes até se dizendo cristão, dizem: ah, mas quando Jesus voltar eu quero bater um papo cabeça com ele, e eu quero fazer umas perguntinhas para Jesus, porque olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, o outro. Meu irmão, diante do Senhor você não tem nem joelho, você cai de rosto no chão. João era um homem santo e ele não se firmou nas suas pernas. Diante da glória de Deus, diante do poder do Senhor Jesus, diante do poder maravilhoso daquele que só chamou a Lázaro 4 dias depois da sua morte, só veio Lázaro, porque se ele tivesse aberto a sua boca e chamado,
os mortos, os túmulos teriam se rachados, todos teriam se aberto. Tanto a terra quanto o mar teriam devolvido os seus mortos. Quando ele, ao abrir a sua boca, clamar pela vida de todos aqueles que durante a história viveram, o mar devolverá os seus mortos. Nós precisamos tremer diante desta afirmação. Nós precisamos tremer diante do poder de Deus. Tiago faz uma crítica bem irônica quando ele diz: você crê em Deus, né? Muito bem, isso é ótimo. Mas olha, eu quero lhe dizer que os demônios também creem e tremem diante dele. Você, em sua rebeldia, ignora, quer ser forte, decisivo. Eu decido, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas o Senhor Jesus voltará. A sua promessa de bênção, de sustento, Ele dará. Mas Ele vai cobrar todos aqueles, dentro do princípio de mordomia. Vocês têm recebido a palavra, têm recebido o alimento da palavra. Deus tem lhes sustentado espiritualmente. E o que é que vocês têm feito com esse sustento? Guardado no fundo de uma gaveta? Guardado para vocês? Negligenciado a vida do irmão que mora lá do lado esquerdo ou do lado direito? O que temos feito? Somos responsáveis pelo sangue daqueles que conhecemos e não apresentamos essa palavra? O Evangelho da Salvação? Você tem vergonha disso aqui? Jesus disse: qualquer um que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Meu irmão, se Jesus, diante do Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, se envergonhar de você, você não será nada, nem poeira. Eu não quero estar aqui brincando de igreja, já disse isso outra vez, repito. Eu não quero estar aqui se Deus não estiver me sustentando. Eu não quero estar aqui se isso aqui não for a vontade de Deus. Mas Deus tem confirmado em nossos corações, não só no meu, mas em outros, a sua vontade. E nós estamos firmes. Poucos ou muito, como eu bem já falei. Pode não vir ninguém, se o Senhor Jesus estiver aqui, é nesse culto que eu estarei. Pode ser só eu e meus filhos, 4 agora, né? Minha esposa. Não importa. Se o Senhor Jesus, se ninguém mais quiser vir, e Jesus estiver aqui, eu estarei feliz. Mas eu não vou brincar de igreja, porque não se brinca com as almas de ninguém. Não se brinca com Cristo, não se brinca com os planos de Deus, não se brinca com o plano da salvação. Não se brinca. Existe uma promessa de sustento: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas estas outras coisas. Quando a gente vê aqui o verso 10, assim, no mesmo capítulo: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Meu irmão, será que você está preparado para que o Senhor faça a vontade, tanto na terra como no céu, tanto na sua vida como na vida da sua família? Ou será que você vai endurecer o coração e resistir? O nosso chamado principal é a santidade. Nós somos chamados à santidade, mas também somos o quê? Sacerdotes. Sacerdote. Cada um aqui hoje é sacerdote. Na igreja medieval, eu não preciso dizer qual é, todos sabem. Na igreja medieval existia o clero e os leigos. O
clero eram os sacerdotes. Só eles podiam tocar, só eles podiam fazer isso, só eles podiam fazer aquilo. Com a reforma, todos nós, revelados pelo Espírito Santo, nos tornamos sacerdotes. E isso traz responsabilidade, porque não é só o título, a responsabilidade de fazer o que o sacerdote faz. E no nosso caso, é a proclamação do Evangelho. Nós não precisamos estar matando bode todos por aí, mas precisamos, dentro da nossa responsabilidade humana, contra a soberania de Deus, que é totalmente soberano sobre todas as coisas, mas em tudo tem a responsabilidade humana. E a responsabilidade de pregar o Evangelho, de levar essa mensagem aos cativos, é minha e sua. Não aqui, mas lá fora. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meus irmãos, a maioria das coisas que vivemos, a maioria das aflições que temos, jamais irão acontecer. Tem um programa do History Channel, né, o canal da história. Eu não me lembro se é Preparados, a gente falou sobre isso esses dias. Preparados, né? Se torna engraçado. Se torna engraçado porque você fica olhando. Gente, quando Jesus voltar, ele vai acabar com isso aqui. Os testemunhos de Jeová estão esperando uma terra restaurada. Não vai ter, a volta de Jesus vai ser a decepção dos ecologistas. Porque não vai sobrar nada. Vai ser a decepção dos ecologistas. E tem gente se preparando, guardando o mantimento, inventando projetos de iluminação. Bom, todo tipo de projeto ecológico, né? Desde a produção de combustível, iluminação artificial, e vai aguardando que o mundo se acabe pela metade. Quando acabar, meu irmão, acabar é acabar mesmo. Nunca vi uma coisa acabar e ficar continuando. Ou acaba ou não acaba. Não faz sentido para mim uma coisa que acabou continuar. Não entra na minha cabeça. Busquem em primeiro lugar, meus irmãos, o reino de Deus, e façam da religião a sua ocupação. Não diga que este é o modo de pensar, de passar fome. Não é o jeito de estar bem ainda neste mundo. Gente, a religião que nós cremos não é uma religiosidade, mas uma religião de relacionamento com o Senhor nosso Deus, através da pessoa do Espírito Santo do Senhor Jesus. Um Deus triuno, Pai, Criador de todas as coisas, totalmente soberano, que ao seu tempo julgará este mundo, cada um dos que vivem aqui. Nós devemos vigiar e orar todos os dias. Temos que ter um espírito ansioso e excessivamente preocupado, mas com a volta do Senhor Jesus. E essa preocupação não é uma preocupação de aflição. Essa ansiedade não é uma ansiedade sufocante, mas é uma ansiedade de alegria, uma ansiedade de gozo, uma ansiedade de prazer pela volta do Senhor Jesus. Aguardemos firmemente essa volta. Eu quero perguntar para meus irmãos: onde está a nossa fé? Onde está a confiança nas palavras do Senhor, nosso Salvador? Ao ler esses versículos, nós podemos nos envergonhar de nós mesmos. Para nós, então, o que nos resta é só examinar o nosso coração. Porque pode ser que, a semelhança do verso 25, nós estejamos ansiosos com as coisas deste lugar, com as coisas daqui desta terra. O céu é uma utopia, talvez nem exista.
A nossa esperança, meus irmãos, é no porvir. A nossa esperança é na volta do Senhor Jesus. A nossa esperança é na morada celeste. A nossa esperança é estar no céu. É cruzar os portões celestes. Não entrará por aquele portão ninguém que não tenha sido convidado. Não entrará por aquele portão ninguém que esteja impuro. É por isso que os santos perseverarão. Salmo 37, verso 25. O salmista, bem movido pelo Espírito Santo, diz: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Meus irmãos, quando cremos nisso, quando cremos nessa promessa, não temos com que nos preocupar. Não temos com que nos preocupar. De certo que não ficaremos feito preguiçosos, porque a palavra diz: se alguém não trabalhe, que não coma. Não é isso que Paulo dá um recado bem claro em 1 Tessalonicenses 3:10, 2 Tessalonicenses 3:10b diz: olha, você tem uns aí que estão esperando a volta de Jesus, mas eu quero dizer que se não tiver esperar sentado, não. Se não trabalha, não coma. E aí eu quero ver se é pronto. Não é dessa forma. Mas quando fazemos a nossa parte, Deus faz a sua providência. Deus faz a sua providência. Meus irmãos, a conclusão de todo o assunto é que a vontade e o mandamento do Senhor Jesus, que pelas orações diárias, todos os dias, possamos obter força para sustentarmos sobre os nossos problemas cotidianos e nos armarmos contra as tentações que os acompanham e não nos deixar cair em nenhuma dessas coisas que venham nos comover, nos sustentar, dia a dia, todos os dias, clamando pelo sustento do corpo, mas principalmente sustento da alma, colocando diante do Senhor o espírito quebrantado. O salmista diz no Salmo 51, versos 16 e 17, que os sacrifícios que Deus se agrada é um coração quebrantado e compungido. Isaías declara que o Senhor habitará nesse coração quebrantado. Isso é uma promessa. Então nós nos colocamos diante do Senhor com o coração quebrantado, humildemente, pedindo pela sua provisão, pelo seu alimento, pela presença gloriosa do seu Espírito Santo na sua total plenitude, que nós sejamos totalmente cheios do Espírito Santo do Senhor, que no abrir e fechar da nossa boca seja dada a palavra de Deus, que nós possamos transbordar. Jesus diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê no Senhor Jesus não tem como reter água, ele compartilha naturalmente. Vocês entendem isso, meus irmãos? Quem crê em mim, ainda, como diz a Escritura, do seu interior fluirão. Vai sair naturalmente. Você não vai precisar se esforçar, você não vai precisar fazer força, vai sair naturalmente. Você passa a maioria do tempo do seu dia sem compartilhar o Evangelho com ninguém. Se comprometa a partir de hoje, que Deus lhe apresente uma única pessoa, somente uma, por dia, para que você apresente o Evangelho da salvação. Se você não estiver fazendo isso, é possível que você esteja vivendo uma ilusão, que para você vai ser ilusão, chamada cristianismo. Que nesse caso, se você não compartilha essa água viva, você está vivendo um budismo, um espiritismo, um islamismo, qualquer coisa, menos o cristianismo.
Porque no cristianismo você não consegue reter. Quando o Espírito Santo vem e domina você, você não tem como segurar isso. Você não tem como barrar essa ação do Espírito Santo. Você precisa falar. É uma necessidade. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu quero lhes dizer, meu irmão, eu estou falando isso porque você, dia a dia, a semelhança do que você tem buscado para comer, você tem sido alimentado pela palavra de Deus. Bem-aventurados que tomam o Senhor como seu Deus e dão plena prova disso, confiando-se totalmente à sua sábia disposição. Que teu Espírito nos dê convicção de pecado, na necessidade dessa disposição, tire todo o pensamento mundano dos nossos corações. Eu falei semana passada e eu repetirei. Tiago diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. E os cristãos querem ser amigos do mundo, querem andar com o mundo, querem abraçar o mundo, querem estar na igreja domingo à noite, mas na semana são mundanos. Então, meu irmão, se você é assim, você é mundano no domingo também, porque no domingo você só deixa de ser mundano e passa a ser hipócrita. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 diz que a minha vida, a sua vida, ela é um culto a Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, quer trabalhais, qualquer coisa que você faça, faça tudo para a glória do Senhor nosso Deus. Eu pergunto, você tem glorificado o Senhor na semana ou só no domingo à noite? Onde eu posso aplicar todo esse texto, meu irmão? O que eu levo para casa hoje? Dentro do que nós concluímos, nós devemos confiar nossa vida na providência de Deus. O alimento da nossa alma, o alimento do nosso corpo, o nosso vestir, o sustento dos nossos dependentes, das nossas famílias. Jesus deixa uma comparação bem clara. Ele diz que nós somos mais importantes do que as aves, mas o Senhor não despreza as aves. Por que razão Ele haveria de nos desprezar? Só que nós, meu irmão, muitas vezes, movidos por um mundanismo, pelo desejo exacerbado de possuir as coisas do mundo, de estar no mundo, de caminhar buscando os prazeres do mundo, nós acabamos por nos afastar de Deus. E pior, nós podemos nos tornar inimigos de Deus. Nós cantamos muito Jesus é meu amigo, mas Jesus na realidade é o meu Redentor, é o nosso Salvador. Ele chamou os seus discípulos de amigos. Nos leva a crer que amigos são pessoas que conhecemos. Nós os conhecemos e Ele nos conhece. Então, antes de abrir a boca e dizer que Jesus é seu amigo, veja se você tem se feito conhecido por Deus. Não que Ele não conheça as suas obras, Ele conhece, sim. Se você verdadeiramente o conhece, como diz, para finalizar,
com o título de uma mensagem do reverendo Augusto Nicodemus. Ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, amém? Vamos lá. Deus Santo, Eterno, Maravilhoso, graças te damos ao Senhor por este momento. Te pedimos, ó Deus amado, que o Teu Espírito Santo nos conduza, ó Pai, a estar em Tua presença. Santifica as nossas vidas. Eleva o nosso coração a Ti, ó Deus. Ajuda-nos a olhar para a cruz de Cristo. Ó Deus amado, em nome de Jesus eu te peço. Derrama sobre nós a Tua graça, o Teu Espírito Santo, ó Deus. Que o fogo do Teu Espírito incendeie as nossas vidas, ó Pai, de forma que possamos proclamar o Teu Evangelho. Faz de cada um de nós, Senhor, um graveto seco que possa fazer a lenha verde pegar fogo. Nós clamamos a Ti pela Tua presença, Senhor. Nós clamamos a Ti pela habitação do Teu Espírito. Nós clamamos a Ti, Deus. Clamamos a Ti, porque a ninguém temos, somente a Ti. Faz das nossas vidas faz de cada um de nós servos, fiéis e honrados. Guarda-nos por toda essa semana. Ajuda-nos para que nesta semana nós, ao sair daqui, Senhor, continuemos a Te adorar. Continuemos a estar buscando a Tua face, nos derramando em Tua presença, buscando sempre estar contigo. Senhor, nós Te clamamos, Te bendizemos, Te louvamos e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.